Estamos de volta com a Atitude Empreender. Walter, nesses 22 anos, visitando os imigrantes, conhecendo a história desses imigrantes, né? A história de sucesso, a história de sofrimento, o dia a dia, você teve a oportunidade de presenciar assim, muitos brasileiros, né, que saíram de Poços, de outras localidades, de toda a nossa região, com espírito empreendedor e se tornaram vencedores lá, né? Gostaria que você falasse para a gente como que é o processo, você tem algum em especial que você gostaria de citar, né? Porque você teve a oportunidade assim de ir dentro da casa, né? De almoçar com essas pessoas, de tomar um café da manhã, né? Então você pôde conhecer assim, o íntimo da vida desses empreendedores que fazem sucesso nos Estados Unidos e são brasileiros. Fala um pouco para a gente. Falando desde o início da entrevista, que é o fator determinação. Os Estados Unidos realmente é uma terra de oportunidades, deu oportunidades para muitos brasileiros, mas é aquela história, você tendo a sua determinação, você, com certeza você cresce. Lá hoje, a gente tem, por exemplo, aqui de Poços de Caldas, tem pessoas que têm grandes restaurantes em Newark, nós temos, por exemplo, até o Roberto Trevisan, também que é um empreendedor, uma empresa de pavimentação, ele cresceu muito, ele fez, por exemplo, pavimentação na Estátua da Liberdade, e hoje no Central Park estão trabalhos dele. Tem também outros brasileiros que, por exemplo, tem redes de restaurantes, tem padarias. Posso citar o Pedro Coelho também. Pedro Coelho, embora não seja daqui, ele é mineiro de Governador Valadares, e ele sim cresceu bastante também. Por exemplo, em Monverno tem a Padaminas, a famosa Padaminas, onde todos os poços caldenses, todo o pessoal da região que chegou naquele país, passou pela Padaminas para tomar o café da manhã e seguir seu destino, seu caminho no país. Então o Pedro Coelho é um empreendedor que dá emprego para brasileiros, ele ajuda os brasileiros. Então assim, hoje a gente tem muitos profissionais, vários setores crescendo. Por exemplo, Orlando hoje, vários empresários brasileiros estão investindo em Orlando, por exemplo, comprando terrenos, fazendo prédios, por exemplo, empreendedores aqui que compraram hotéis, por exemplo, a rede de Montreal, que tem hotel nos Estados Unidos, Super 8, que é um hotel muito bom, que hoje está crescendo. Então, quer dizer, são os brasileiros empreendedores que hoje estão fazendo a diferença lá fora. Então, acho assim que você tendo determinação, o segmento, não tem como errar. Então as pessoas estão saindo muito bem. E tem aqueles brasileiros que estão ali ainda patinando, tentando se segurar, tentando se encontrar, mas vale a pena. Todos os esforços são muito importantes. Eu acho assim que esse crescimento do brasileiro, ele tem tido uma atenção muito melhor da imigração. Porque antes você chegava nos Estados Unidos, você mostrava seu passaporte que era verde, né? Então eles olhavam para os oficiais de imigração até com um certo descaso, pegavam. Até uma vez conversando com o pessoal, a gente fala, pô, a gente chega aqui, entrega o passaporte e aquele problema, mas passaporte, o pessoal tinha aquele receio. Hoje não, o passaporte brasileiro, ele está na América do Sul entre um dos mais fortes, ou seja, mais respeitado no mundo. As pessoas quando veem que é brasileiro, sabem que hoje o brasileiro não vai mais para os Estados Unidos apenas para comprar casa aqui no Brasil, não, ele vai mandar dinheiro para comprar casa no Brasil, pelo contrário, ele vai para investir no país. Então hoje o brasileiro ele tem assim uma certa ele é aceito de uma forma com alguns privilégios. Por exemplo, você chega nos aeroportos, tem pessoas que falam em português. Por exemplo, eu estive em Orlando, eu desembarquei em Dallas, 6 horas da manhã em Dallas, um brasileiro, já tinha outros brasileiros no aeroporto de Dallas, que é um dos maiores dos Estados Unidos, um mapa informando, falando em português. Eu falei, nossa, quer dizer, é uma atenção especial com o brasileiro. O Hélio Costa, até me falou o nome dele, fugiu o nome dele, o Hélio Costa, que até foi ministro das Comunicações, numa entrevista com ele, ele até dizia, poxa, eu tenho que mudar a cor desse passaporte, nós temos que colocar o passaporte azul para que seja uma coisa, né? E realmente hoje o passaporte azul é muito respeitado. Então o brasileiro ele é visto com bons olhos, vamos dizer assim. Então acho que todo esse processo, todo esse crescimento engloba, estão inseridos os profissionais que cresceram dentro do país, os brasileiros que hoje vão para comprar, ou seja, comprar casas, apartamentos,
Então, quer dizer, hoje é um montante, muita coisa acontecendo. Então, a comunidade brasileira hoje, ela superou, inclusive, o pessoal da Inglaterra, que eram os caras que mais compravam nos Estados Unidos, superou. Hoje o brasileiro está no ranking mesmo. Realmente, as pessoas que investem, as pessoas que compram e as pessoas que colaboram com o crescimento do país. Com relação à parte de documentação, né? Então, as pessoas que você teve contato se tornaram grandes empreendedores, outros que estão tentando. Como que é o processo de montar uma empresa lá nos Estados Unidos e quais são as dificuldades e facilidades? Conversando com o pessoal, eles têm um escritório de advocacia lá em Orlando, eles estão ali para ajudar os brasileiros que são empreendedores. Então, por exemplo, se você tem um investimento, por exemplo, acima de, vamos supor, 500, 600 mil, 1 milhão, né? Então você já tem, logicamente, todo um aval. Logicamente, as pessoas que chegam para investir 20 milhões, 30 milhões, são muito dinheiro. Então, as pessoas que chegam com esse alto investimento no país, automaticamente o próprio Estados Unidos ele vai facilitar, ele vai na documentação, ele vai abrir todo espaço para esse crescimento. Quer dizer, ele tem um tratamento privilegiado, ele vai ter um visto especial, automaticamente vai ter um green card. Ele, por exemplo, se ele leva brasileiros, ele pode legalizar esses brasileiros porque ele está chegando no país como um empreendedor. Então, não é uma pessoa que vai tirar do país, vai, logicamente, pelo contrário, vai somar com o país, vai ajudar o país. Então, para esse brasileiro, para esse empreendedor, a documentação é facilitada. E hoje tem advogados que cuidam exatamente de escritórios, grandes escritórios que estão ali prontos para ajudar, auxiliar nessa documentação, ou seja, superar toda essa burocracia que um cidadão comum teria, que aí ele vai passar por green card, para ele chegar a cidadão jurar a bandeira, ele tem que passar todo um processo. Quer dizer, o empreendedor não, ele já passa, ele já tem o local, já tem essa documentação como empreendedor, quer dizer, o país já dá essa facilidade de trânsito dentro dos Estados Unidos. E o pequeno? O pequeno vai encontrar dificuldades, aquela dificuldade que ele tem que provar para o país que a renda dele é compatível, ele tem que provar para o país que, por exemplo, o que ele está fazendo é um empreendimento que traz benefícios, porque os Estados Unidos ele é muito preocupado com o cidadão, entendeu? Se beneficia o cidadão, então o país te acolhe. Isso é uma coisa que lesa o cidadão, tanto eu conversei agora com um empreendedor, ele faz assim salsichas, linguiças, ele cresceu muito dentro do país. E ele é de São Paulo. E como ele lida com alimentos, olha só o que é o país, mesmo com o crescimento da empresa dele, os Estados Unidos exige que dentro da empresa dele, todos os dias, esteja um fiscal. Ele vai chegar de manhã, tem que ter uma sala para esse fiscal, ele chega pela manhã, ele fica ali, e os donos da empresa, os brasileiros, não podem oferecer nenhum café para ele, nada, porque ele não pode ter nenhum trânsito que possa gerar futuramente benefícios. Tanto é que esses fiscais, eles trocam, há um revezamento de 3 em 3 meses, mudam, sempre vai mudando. Então, todos os dias, ele mostrou aquela sala é para o fiscal dos Estados Unidos, de alimentação, ele vai verificar a produção, né, salsicha lá, a produção dele, ele vai verificar se tiver algum detalhe que possa comprometer, toda essa produção tem que ir para o lixo, não pode ser aproveitada. Então ali não pode errar, não pode ter falhas. Mas logicamente eles exportam por todos os Estados Unidos, é um brasileiro, ele está muito bem dentro do país, mas logicamente ele vamos dizer que ele está num padrão de médio para crescer. Então, mas ele tem enfrenta toda essa situação. E o pequeno, como você colocou, esbarra na burocracia e tem que seguir todos os procedimentos do país. De um programa, você agora já passou para mais um, né? No próximo bloco, gostaria que você falasse para a gente de como foi a ideia desse segundo programa, né? E como ele funciona. Walter, como eu mencionei no bloco anterior, né? Você então por 22 anos aí à frente de um programa de televisão e agora, recentemente, mais um, né? Mundo Afora. Como surgiu a ideia desse novo programa?
Mundo afora ele veio, uma ideia que veio do rádio, que eu fazia, na verdade, no Nova York Sonho Brasileiro, no rádio, e os imigrantes entravam por telefone. Então a ideia foi levada para a televisão, começou na rádio difusora, que eu apresentava aos sábados, e essa ideia foi levada para a televisão, então eles entram pelo Skype. E por quê? Na verdade, é uma forma de você interagir ao vivo, né? Porque as histórias acontecem, muitos fatos, então o mundo afora ele traz os fatos, os acontecimentos, as opiniões, então a gente fala com vários países, às vezes entra um país, entra outro, teve um programa, nós tivemos 4 países, 4 brasileiros em países diferentes, então é importante porque são histórias, e é uma forma também de quem está lá fora poder falar com o Brasil, falar com as famílias, contar a sua história, suas experiências. Então, essa é uma forma diferenciada. Então, a gente leva para o estúdio também pessoas que têm experiência de viagem, que morou fora. Então, a gente vai interagindo com os acontecimentos. Então, o Mundo Afora é exatamente isso. Ele surgiu com esse propósito. Walter, toda essa experiência de conhecer os problemas do imigrante, de lidar com isso de uma forma muito próxima, né? E também considerando assim essa pessoa que você que está sempre procurando ajudar as pessoas, sempre procurando se inteirar do problema das pessoas, buscando participar, ajudando na resolução, tudo isso te impulsionou a criar uma ONG, né? E essa ONG assim extremamente conceituada, inclusive já premiada, né, pelos seus feitos. Fala um pouquinho para a gente dessa ONG. É a Organização Não Governamental Brasileira de Apoio ao Imigrante, a ONG BAE, B-A-E. Porque ela surgiu a partir de 2001, já comecei a pensar quando caíram as torres do World Trade Center, que foi 11 de setembro, foi um dia fatal, porque eu trabalhava em São Paulo na Folha, e aí começaram a me ligar, os pais, não sei como descobriram meu telefone, aquela coisa, começaram a ligar porque os pais entendiam que o World Trade Center estava no quintal da casa da filha dele. Então eu falei, não é assim e tal. Aí começou muito telefonema, aí eu conversei com o meu editor, falei, preciso ir para os Estados Unidos, expliquei o programa e ele me liberou por uma semana. E a partir daí, uma semana eu estava nos Estados Unidos, enfim, vieram os acontecimentos e, logicamente, a decisão fatal foi em 2008, 2007, quando entre novembro de 2006 até janeiro de 2007, morreram 4 pós-caldenses, todos de ataque cardíaco, aqueles ataques fulminantes, né? Então, era aquela loucura, porque morria um brasileiro, aí tinha que correr, porque tinha o traslado do corpo, então o Ministério das Relações Exteriores não faz esse serviço, o Brasil não tem esse tipo de apoio, outros países têm, né? O México tem, a Espanha tem, a Itália tem, mas o nosso país não tem. Então eu falei, mas por que não tem esse apoio? Então o que acontecia? Os próprios imigrantes colocavam a mão no bolso, eles faziam caixinha em imigrantes brasileiros até arrecadar. Então tinha que arrecadar em uma semana 8, 10 mil dólares para mandar o corpo para o Brasil, porque era aqui de Poços de Caldas, a família no desespero. E a história foi se repetindo, até que morreu um rapaz na Itália quer dizer, foi uma situação muito crítica o acontecimento, porque a gente, mais uma vez, eu ajudei, voltava. Quando eu falo eu ajudei, não no sentido não, no sentido do conhecimento que eu tinha enquanto imigração, porque são telefones internacionais, você tem que lidar com o consulado, e os pais não sabiam disso. Então eu só pedia, por favor, me arrume um telefone onde eu posso ligar para o exterior. Então, muitas vezes as pessoas ajudaram. Então, a partir daí que eu comecei a me organizar para fazer uma ONG, criar uma ONG para poder ajudar essas famílias, porque eu, enquanto pessoa, acho que enquanto ONG você tem muito mais força. Então, a partir daí surgiu a ideia de criar a ONG BAE. Hoje ela funciona ali no prédio da UAI, na Rua Rio de Janeiro, número 100, no 2º piso. A gente está lá já há 5 anos fazendo esse trabalho. Então, o que a ONG faz? Ela ajuda os pais, por exemplo, desaparecimento de pessoas no exterior, documentos que brasileiros precisam. E hoje a gente está ajudando muito mais estrangeiros que vêm para o Brasil e quer ficar aqui,
Então a gente tem todo um contato com a Polícia Federal, a gente trabalha junto com a Polícia Federal. Então é todo esse processo que vai no crescimento. Então a ONG ela surgiu para suprir um espaço que o governo federal não cumpria. Porque você vê falar Ministério das Relações Exteriores, consulados, e eu sempre cobrei os consulados. Eu estive em Brasília, quando eu participei da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que eu levei um vídeo de 15 minutos, apresentei no Congresso Nacional, os deputados, os senadores viram esse vídeo. Então, falando das dificuldades da travessia do México, o Brasil precisava tomar conhecimento, porque entre essas mortes, eram pessoas que tentaram atravessar o México. Então, tinha que fazer um trabalho de conscientização. Então, a ONG surgiu com esse propósito, foi muito difícil, é uma trajetória complicada, porque é tudo internacional, você tem que orientar os pais, então, logicamente, as fatalidades ocorrem. Então, a gente sempre está fazendo esse trabalho, essa é a função da ONG. E a ONG, ela recebe algum tipo de apoio? Não. Financeiro? Não, nem. Eu acho assim que, eu sempre falei, eu não quero ficar como um pedinte. Não. Eu acho assim que as pessoas também têm que entender o nosso trabalho. Então, logicamente, as pessoas sabem que a gente tem um espaço, lá um endereço, a gente faz o nosso trabalho e todo esse trabalho que a gente faz é sempre a ajuda dos próprios imigrantes. Então, não temos ajuda porque a gente vê no Brasil ONGs que agregam fortunas, né, de corruptos, né, ladrões. Então, quer dizer, eles usam isso para a ONG como sabe, uma plataforma de arrecadar dinheiro. Então, a gente nunca aceitou. Mesmo uma época, eu vou te contar aqui, que eu ia para os Estados Unidos, bem antes da ONG, que eu comecei a fazer a denúncia da travessia do México, que existiam os coiotes aqui em Poços de Caldas, e eu comecei a denunciar, e esse vídeo que eu levei para o Congresso Nacional denunciava isso. E uma vez, 3 desses elementos me procuraram, uma mala com $15 mil, falaram, esse dinheiro é seu para você não falar mais sobre imigrantes. E era o ano que eu menos tinha dinheiro para viajar para o exterior. Eu falei, não, porque a partir do momento que eu aceitar isso, eu estou traindo um trabalho, estou traindo um objetivo e não é dinheiro. Mas quanto você gasta? Eu falei, não importa quanto que eu gasto. Eu acho que a pergunta tem que ser diferente. Quanto que você se empenha para fazer? Eu falei, quem me garante que não tenham câmeras aqui, que vocês vão me dar $15 mil? O cara falou, então eu te dou $20 mil. Eu falei, não quero. Então, quer dizer, esse não, eu acho que é muito importante. Eu acho que a pessoa tem que ter convicção naquilo que faz. Então, eu acho que eu não criei uma ONG para arrecadar dinheiro. Tem gente que faz isso, que milhões de propostas, não. Nossa ONG é para ajudar os imigrantes, é uma coisa bem objetiva, e não conto isso como um mérito, nenhum ato heróico. Pelo contrário, esse é o meu princípio, é a minha determinação, aquilo que eu falei. Se você tem uma determinação, se você tem um objetivo, cumpra, porque senão você se perde dentro do que você faz, o seu trabalho se torna uma mentira, você cai no descrédito e nunca mais você vai reaver o que é mais importante, que é dignidade. Walter, você atingiu um sucesso assim, extremamente interessante dentro do jornalismo, também como apresentador de televisão e também com esse espírito, né, de ajudar as pessoas. Teve a oportunidade de conhecer muitos empreendedores, né, principalmente fora do país. Então, eu gostaria que você desse para quem está começando na área do jornalismo, né, você fez um caminho assim bastante duro e conquistou aquilo que você buscava, que você desse alguma dica para quem está iniciando na carreira do jornalismo. Eu acho que você tem que fazer as coisas com verdade. Você tem que ter a sua verdade, seu princípio, seu objetivo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que focar no que você quer, né? Você descobrir, porque tem que ter um caminho, tem que ter um objetivo. E quando você conseguir atingir isso, com certeza é um mérito. Não pense em dinheiro, pense em ser um bom profissional. Porque tem gente, ser profissional está em tal emissora, não. Você pode estar na emissora menor, mas se o seu trabalho for grandioso, nossa, ele ganha. Eu, pelo menos, agora nem vou te falar, eu recebi um convite de um canal, um cable americano, que tem uma parte que é língua portuguesa, para eu levar essa ideia de lá. Então, é que eu falo, o crescimento não é a emissora, o crescimento é você, o crescimento é o profissional. Porque o profissional ele pode estar
na emissora menor, na maior, que ele vai ser sempre grande naquilo que ele faz. Porque eu já vi tantos profissionais, não uma crítica, uma observação, em grandes emissoras, mas com um trabalho tão pequeno, com uma proposta tão sem propósito, que eu falo, olha, é complicado. Parabéns, né? Parabéns pelo sucesso, parabéns pela ajuda que você oferece aos pós-caldenses, principalmente, né? Que moram no exterior, né? Com esse apoio que você está sempre à disposição deles dia a dia, né? A gente está sempre ouvindo isso, a gente está sempre acompanhando esse maravilhoso trabalho que você faz. Parabéns, Walter. Não, obrigado. Eu sempre falo. As pessoas falam, nossa, mas você faz esse trabalho, mas eu acho que existem as compensações. Por exemplo, eu com o meu trabalho, sem ter esses grandes recursos, eu já viajei 7 países, já tive com imigrantes, tem um convite, a gente está indo para a França, tem convite para ir para outros países. Então, a coisa é tão próspera quando existe a verdade, que não tem barreiras, não tem limites, não tem horizontes. Você vai, você flui, e sempre tem aquela coisa que só voa alto quem tem asas fortes. Isso não é dinheiro, isso é determinação, isso é profissionalismo. Eu sempre enfatizo isso. Seja profissional. Se você estiver vendendo laranja, seja o melhor vendedor. Se empenhe o máximo, porque com certeza as pessoas vão, receber aquele produto com muito mais produtividade. Enfim, eu acho que o profissional é você. Você tem que fazer com muita verdade, muita vontade. Não importa o que você faça. E esse é o Atitude Empreender.